Vamos ter uma coisa bem clara. Só existe o agora. Por mais fundamental que isso seja, muita gente pode discordar de mim, porque tem gente que vai dizer que existe também o ontem e existe também o amanhã. Olha, é verdade, existe o ontem na minha memória, que acontece agora. E existe o amanhã na minha imaginação, que acontece agora. O ontem, esse ontem que eu lembro, ele é uma criação, porque a memória nunca é perfeita, e se quando a gente está no momento a gente já não dá conta do todo, imagina lembrando depois. Então é uma narrativa, uma recriação que eu faço de algo que já não existe mais. O ontem, ele está na minha memória no agora. E o futuro, ele é baseado em projeções que eu faço, é uma imaginação, um uso da imaginação. E eu não tenho a capacidade de imaginar todos os possíveis desenlaces das situações. Eu não tenho a capacidade de imaginar todas as possibilidades de futuro. O futuro ainda não aconteceu. E quando ele acontecer, vai ser presente. O que eu sei falar é que só existe o agora. Que o passado é uma recriação que eu conto para mim agora. E o futuro é uma projeção que eu faço agora. A gente está no livro de Bereshit, o primeiro livro da Torá. E nesse livro de Bereshit existem muitas passagens fascinantes. Esse é um livro repleto de histórias interessantes. E daqui a pouco a gente vai estar começando a estudar sobre a nossa travessia pelo deserto. De uma certa maneira, nós ainda estamos no deserto. A gente está saindo dos nossos lugares estreitos. Mitzrayim, a palavra para Egito é a mesma palavra para estreito. Então a gente está saindo dos nossos vícios, das nossas compulsões, de algumas maneiras de pensar que a gente adquiriu pelo convívio social, mas que a gente não acredita. Então a gente está se libertando dos nossos Egitos interiores, exteriores. Mas a gente não chegou ainda na Terra Prometida. Se você chegou, me conta, me ensina o caminho. Né? Ainda estamos buscando a Terra Prometida. Ou seja, a maioria de nós está num percurso em pleno deserto. E conforme a gente vai estudar a Torá, você vai ver que a gente recebe maná. Todo dia, todo dia, todo dia. A gente recebe maná, que é tido como a comida que a gente recebe no deserto. Mas que na nossa vida também está ligado ao nosso sustento. Mas existe uma leitura cabalística do maná que fala que o maná é o tempo presente. Porque várias características do maná podem ser aplicadas ao tempo presente. A primeira, você recebe a porção certa de maná para aquele dia. Você não pode guardar maná para o dia seguinte. Se você tenta pegar mais que a tua dose ou guardar uma parte da tua dose para o dia seguinte, ela apodrece. Não tem como acumular maná, não tem como acumular tempo. Mas a característica que eu queria falar para você é a seguinte, essa segunda característica. Conta-se que o maná tem o sabor que a gente dá para ele. Então algumas pessoas comiam maná e falavam que coisa insonsa. Outras comiam maná e falavam que horrível, que amargo. E outras comiam maná e falavam, uau, essa é a comida mais maravilhosa que eu já comi. E assim é com o tempo presente, com as experiências. É claro que elas têm características objetivas. Em algumas até a gente entende que elas sejam mais agradáveis ou menos agradáveis. Mas o fato é que a maneira como o tempo nos atravessa, ou como a gente atravessa o tempo, a nossa percepção de bom, ruim, de reclamação, de gratidão, o sabor do tempo, ele muitas vezes diz mais a respeito de nós do que do tempo e do espaço à nossa volta. A gente está no mês de Kislev, esse aqui é o mês de Hanukkah. Então agora, em 15 de Kislev, a gente já começa a se preparar para Hanukkah, a festa das luzes. E uma das maneiras mais bonitas da gente se preparar é a gente acostumar que no tempo e no espaço nós podemos ser recipientes para a luz. Através das nossas ações, através da nossa
palavra, através da nossa intenção, até através do nosso pensamento, a gente consegue criar recipientes para que a luz se manifeste. O interessante é que isso não é só bom para o mundo, porque a gente ajuda a iluminar o mundo, mas isso é muito bom para a gente também, porque isso altera para o bem o sabor do tempo. O Rebbe de Lubavitch, ele tem uma frase muito bonita, em que ele fala: se você vê algum pedacinho de mundo, você vê que ele está defeituoso, e você sabe como consertá-lo, parabéns. Você encontrou um lugar no mundo onde você pode elevar, onde você pode fazer a diferença. Agora, se você só vê pedaços de mundo e todos estão deficientes, então é você que está com problemas. Enxergar o que existe de bom em todas as situações, mesmo naquelas que nos doem. Olha o exemplo da Agar. Agar estava atravessando o deserto com seu filho e ela começa a chorar desesperada porque acabou a água que eles tinham. E ela ergue os olhos a Deus e fala: meu Deus, eu não deixa essa criança morrer de sede. E Deus fala: seca as lágrimas do seu olho, Agar, e olha, aqui tem um poço d'água, você pode dar de beber para o menino. Não é que Deus tenha criado um novo poço d'água para Agar. Deus simplesmente abriu os olhos dela para o poço d'água que já estava lá. Muitas vezes a gente não precisa de soluções mágicas e a gente não precisa fugir da situação. Às vezes a gente está tão desesperado, e claro, a Agar tinha motivos, né? Difícil para uma mãe ver seu filho sofrer, mas a gente não vê as bênçãos que estão às nossas voltas. Se você acompanhou a leitura de ontem, você viu José falando: obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu. Então José sabia que mesmo ele sendo preso, aquilo era parte de um plano maior que ele e que ele não conseguia entender. E a gente leu também recentemente o sonho de Jacó. Jacó sonha com uma escada, com anjos subindo e descendo e com o próprio Deus no topo da escada. Quando Jacó acorda, ele fala: Deus está aqui, e eu não sabia. Ele não fala: Deus está ali, no topo da escada. Ele fala: Deus está aqui, neste mundo, e eu não sabia. Reconhecer Deus nesse mundo tem muito a ver com essa nossa tarefa de ser recipiente para a luz. Agora, ser recipiente para a luz é uma oportunidade para que o próprio Deus se manifeste e os outros possam também reconhecer. E uma coisa alimenta a outra. Quanto mais luz você enxerga, mais capacidade de manifestar a luz você tem. Quanto mais luz você manifesta, mais capacidade de enxergar os outros manifestando luz você também tem. Sobre essas situações que eu falei recentemente, tem aí um Mekubal, vai saber, um cabalista, no mínimo um grande físico mais moderno, que falou que em todo o problema, no meio de todo o problema, você encontra uma oportunidade. É que nem aquele símbolo que eu acho que é chinês, que o símbolo de crise é igual ao símbolo de oportunidade. Eu não sei se o Albert Einstein falava chinês, mas existe um dito famoso do Einstein que fala: olha, no meio de cada problema tem uma oportunidade. E aqui vem algo muito importante. Vamos enxergar a oportunidade do presente, no tempo presente, no mundo assim como ele está, com as circunstâncias assim como elas estão. Porque é muito comum a gente fugir para o passado e falar: o mundo já não é mais o mesmo,
Ou a gente se no futuro, fala, quando eu passar na faculdade eu vou... Que tal a gente trazer para o presente, aprender com aquela frase famosa do Hillel, se eu não for por mim, quem será? Mas se eu só for por mim, o que sou eu, finalmente? E se não agora, quando? Ok, não fiz no passado, faço agora. Ah, vou deixar para fazer amanhã. Cara, se eu posso fazer, vou fazer agora. E aí a gente vai aprendendo a fazer do presente o nosso lar. Tem duas citações que eu gosto muito, mas eu não me lembrei dos nomes dos autores. Eu não sei se a primeira é do Elie Wiesel, mas enfim. A primeira fala de lar como aquele lugar em que eu não tenho mais a necessidade de fugir. Que tal não ter que fugir mais do presente? Não ter que ficar fingindo coisas, imaginando coisas? Ficar me refugiando no passado ou no futuro? Que tal se acostumar que o presente é imperfeito e ver perfeição nesse imperfeito, mas transformar o presente num lar? Conseguir viver com presença. O Alan Watts fala isso. Não meça o seu dia por produtividade. Experimenta medir seu dia por presença. E a segunda frase, eu não lembro nem exatamente a frase, mas a ideia é que ou a gente aprende a habitar a nossa própria vida, ou a gente aprende a habitar o lugar que a gente está, o tempo que a gente está, ou a gente vai ficar se achando sem valor. Então é tão fundamental eu conseguir ver beleza no agora. Eu vou contar uma última passagem para vocês. É uma história breve sobre um cara que ele é descendente de italianos, ele sempre quis levar a família para a Itália. A vida inteira ele queria levar a família para a Itália, Só que era caro comprar passagem para todo mundo, para a mulher, para as crianças. Então ele passou anos juntando dinheiro, até que chegou o grande dia, ele comprou passagem, fez todas as reservas, e embarcou com a família para um avião rumo à Itália. Assim que eles foram descer do avião, tinha um pessoal com um cartaz escrito Welcome to London. E ele ficou desesperado e falou assim, como assim? Como assim? Como Londres? Eu queria ir para a Itália, eu queria mostrar Roma, eu queria mostrar Firenze, eu queria ir lá no Uffizi, E conforme ele foi pensando isso, ele falou, cara, mas eu tô agora na Inglaterra, eu não tenho dinheiro para comprar mais passagem para todo mundo mudar de país, e mesmo que eu tivesse dinheiro, a gente não tem tempo, a gente tem uma semana para curtir juntos. Naquele momento, óbvio que é uma história fictícia, né? Mas naquele momento, aquele rapaz tinha que tomar uma decisão. Se ele ia passar aquela semana justificando para a família o quanto a Itália era bonita, o quanto ele queria levar todo mundo para a Itália, o quanto ele se programou, mas alguma coisa deu errado, ou se ele ia falar, o mais importante é que eu tô pela primeira vez junto da minha família para ter uma semana de férias. Eu não sei como vai ser no futuro, quem sabe algum dia a gente vai para a Itália, mas agora a gente pode passear no Tamisa, eu posso mostrar o Big Ben, a gente pode fazer o tour dos Beatles em Liverpool e aproveitar o lugar em que eles estavam, trazer um bom gosto para Maná, conforme ela foi apresentada. E para a gente, a grande prática é a gente vitalizar o lugar que a gente está, o tempo que a gente está, exatamente nas circunstâncias que estamos, mesmo que a gente queira mudá-las. E se a gente tiver a bênção que tem o Gilberto Gil, a gente pode se acostumar a fazer desse lugar aqui o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora